Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, que eu sei que gosta de repercutir, de debater, de pensar, de estudar os temas que são propostos aqui no Vejam Só. Nós iniciamos mais uma edição preparada com muito carinho para você, com um tema polêmico, que vai dar muito debate. Nós vamos aprender bastante na noite de hoje, por isso fica ligadinho que eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade para a sua edificação. Antes da gente apresentar os convidados e começar o programa mesmo, vou colocar aqui para você, ó. E se você gosta de repercutir os assuntos do Vejam Só, quer conhecer um pouquinho aqui dos bastidores também, quer conversar, a gente poder bater papo, trocar ideia, vai lá, ó. Segue lá no Instagram, ó, @zeca_pereira. E por lá você manda a sua mensagem também, a gente conversa, debate um pouco. De vez em quando dá alguns pitacos também aqui nos temas que são colocados no Vejam Só. É uma oportunidade da gente conversar também, tá bom? Fique à vontade por lá, certo? Eu vou já passar para a apresentação dos meus convidados para ver se a gente ganha tempo, porque eu tenho certeza que o assunto vai demandar. E normalmente o programa passa muito rápido. Então vamos ver se a gente consegue explorar bem o nosso tempo. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salva. O pastor Galli é um parceiro aqui do programa, sempre nos atende muito gentilmente. Pastor Galli, obrigado, meu irmão, pelo carinho, por estar aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-lo novamente, seja muito bem-vindo. Eu estava com saudades. Tinha tempo. Né? Por causa depois da pandemia não pude vir, Sim. mas agradeço muito o convite. Prazer muito grande estar aqui com o pessoal, né? Conhecendo o pastor que vai debater com a gente também. E eu venho lá de Américo Brasiliense, antes que você me pergunte, que é uma cidade vizinha de Araraquara, tá? E eu posso fazer um agradecimento aqui? Pode, por favor. Quero agradecer o pastor Miro, lá de Tocantins, pastor Gutenberg, pastor Eliazar, que veio comigo, que está ali no escurinho, né? Agradecer porque eles colaboraram bastante com outros irmãos que colaboraram para estar aqui, porque eu venho de longe, né? É uma caminhada. Entendeu? São 700 quilômetros de ida e volta. E é um prazer muito grande. Quero mandar um beijo para minha esposa Roberta, certo? E para o meu cachorrinho Russell, que é em homenagem ao fundador da... Você sabe do que, né? E aí sim, tá vendo só? Fomos surpreendidos novamente. Boa, pastor Fernando, obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado mesmo, muito legal recebê-lo, tê-lo aqui novamente. A gente sempre começa aqui com as informações da igreja. Vou pedir também para o irmão aproveitar esse espaço para falar do curso para a gente, por favor. Opa, eu lancei um curso há 2 anos, um curso de apologética cristã. Ele segue as 8 primeiras aulas, fala da história das heresias, na história da igreja. A partir da 9ª aula até a 30ª aula, eu acompanho a teologia sistemática por ordem de assuntos e faço uma comparação do que os movimentos heterodoxos, seitas, ensinam e o que a igreja cristã ensina. É um curso com 45 horas de vídeo, tá? Não custa caro, tá? E quem comprar esse curso pelo meu WhatsApp, 016 996 37 12 25, eu vou dar de presente um curso sobre a doutrina da Trindade. Boa. Que tem 10 horas de aula, tá? Boa, perfeito. Aí, então, as informações apareceram aí para você. Se ficou dúvida, não deu para anotar, não, passou muito rápido, não tem problema. Você vai lá no nosso perfil do Instagram do programa e lá os contatos do pastor Galli estarão à sua disposição também. Lá você pode conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão e, obviamente, fazer contato para pegar essas informações também. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando. Vejam Só sempre de portas abertas para recebê-lo também. E o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Tony de Souza, do Ministério Apostólico Palavra Plena. Primeira vez que ele vem ao programa também, debutando, né, aqui no programa. Pastor Tony, obrigado, viu, pelo carinho. Uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca, satisfação. Boa noite também ao pastor Galli. Tive a honra de conversar com ele, o privilégio de conhecê-lo. E estamos aqui para somar no que possível, né? Esclarecer. É claro que num debate como esse, não dá para falar tudo que se... Né? Nós só a nível de introdução. Então, quero aproveitar também, assim como o pastor fez os agradecimentos, também agradecer por favor, a todos os irmãos que têm orado por nós, que têm nos apoiado no nosso ministério, né?
E também agradecer aqui o Bispo Walter, lá do interior do estado de São Paulo, que é um amigo que a gente sempre compartilha aí as nossas lutas, as nossas guerras, o Bispo Walter, lá da cidade de Boracéia, da Igreja Apostólica Sopro Divino, que é uma igreja co-irmã da nossa, né? E também a todos os irmãos da IPUB, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, de Minas, Bahia, enfim, e todas as outras denominações, independentes, ministérios, né? Que me acompanham diariamente num quadro que eu tenho, Minuto da Unicidade. Inclusive, tem um canal no YouTube, eu colocava o Minuto da Unicidade no meu canal, Pastor Tony de Souza. Então, eu fiz um canal pequenininho, tá pequenininho, né? Onde eu posto áudio, em forma de podcast. Todos os dias, pequenas pílulas da unicidade de Deus, pegando os temas mais complexos e tentando passar aquilo que temos aprendido e recebido do Senhor para todos que desejam conhecer mais da unicidade de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Inclusive, pastor, eu estou aqui segurando o livro do irmão, que traz esse título que o irmão encerrou a fala. Eu queria que o irmão falasse bem rapidamente para a gente, por favor. Eu fui trinitariano de berço, né? Origem da Igreja Assembleia de Deus, fui ovelha até, né? Ele não sabe disso, mas fui ovelha do pastor Silas Malafaia, de frequentar e aprender com ele. Mas pertencia ao grupo, ou melhor, ao Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus de Tomazinho. Então, por ser trinitário de berço, né, ter sido, né, trinitariano de berço, eu me converti à Unicidade de Deus em 2002. Me tornei unicista, não pude resistir a essa palavra, né, e eu peguei numa fase muito complicada da vida, consegui organizar em livro tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Então, o título do livro é Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. De toda a Bíblia, a maior revelação, a grande revelação é que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Não pôde resistir e também trocou de arminiano para calvinista também? Olha, calvinista eu sei que não sou, definitivamente. Que pena. Boa. Nada contra o calvinismo, mas tem uma lacuna e muita que a fala do irmão, falha. eu fiquei tentado a perguntar, né? Não pude resistir, aí eu falei, então foi uma revelação irresistível. Para quem não sabe, Calvino foi um dos fortes opositores à doutrina unicista, inclusive corroborando para a morte de Miguel de Servete, levou à morte por confrontá-lo com a doutrina da palavra de Deus, que foi na época, ali por 1500 alguma coisa, tornou um grande escândalo e se tornou inadmissível para os humanistas da época, né? Sim. Então, tem essa página já tem esse impasse com Calvino por não aceitar a forma como ele administrou essa situação com relação à palavra, né? Um mensageiro da palavra de Deus. Sim, uma página da história também que é sempre muito ressaltada, certeza que você já conhece aí também. Não gosto nem de falar isso. Bom, então as informações também do pastor Tony. Se você, de repente, não pegou o contato ou quer deixar para depois, vai lá no nosso perfil do Instagram, que a gente coloca lá também, e aí você consegue acessar e tirar dúvidas, fazer os questionamentos, ou inclusive conhecer um pouquinho melhor o material do irmão também, tá bom? Então, tudo lá à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Olha, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura, ela vai apresentar o tema, vai colocar alguns questionamentos, na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados, mas eu quero só reforçar com você a nossa parceria aqui com a Garbo. E para você que nos assiste, de repente tem algum evento importante ou até quer mudar o estilo de se comunicar, a comunicação, o visual fala muito na nossa comunicação, procure pela Garbo. Você vai acessar lá nas redes sociais e vai encontrar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só e eles vão te dar um baita desconto. Então vai ficar elegante e economizar. Bom, combo perfeito. Quero agradecer a toda a galera da Garbo que nos ajuda e trata o Vejam Só com muito carinho. Deus continue abençoando a vida de vocês, meus irmãos. Vamos assistir a matéria. Na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. A coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicar adequadamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. Deus é infinitamente maior do que nós, por isso não devemos esperar que sejamos capazes de compreender totalmente. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus.
Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade umas com as outras, no geral, a Trindade é incompreensível à mente humana. Ao estudar este assunto, lembre-se de que a palavra Trindade não é usada nas Escrituras. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver 3 pessoas coexistentes e coeternas, tudo isso em um só Deus. Parece que Tertuliano, um dos pais da Igreja, foi o primeiro a aplicar o termo Trindade. Isso aconteceu em um escrito de 213 para explicar e defender o conceito contra os ensinamentos de seus contemporâneos. A partir daí, podemos avançar ao longo de um século de discussões, cismas e debates da Igreja, até chegarmos ao Concílio de Nicéia, em 325, quando a Trindade foi finalmente confirmada como doutrina oficial da Igreja. Essa doutrina da Trindade provavelmente é a mais comum, mas não é a única. Em outras palavras, temos aqueles que não reconhecem as pessoas distintas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns enxergam Jesus Cristo como o único Deus que às vezes se manifesta como o Pai ou o Espírito Santo. Há um Deus que se revela em diferentes modos. Vamos aprender mais sobre o tema agora. O Vejam Só de hoje está apenas começando. É isso aí, ó, uma questão muito interessante, cercada de dúvidas. Eu, particularmente, vejo assim, a doutrina da Trindade uma das mais complexas, principalmente na questão da explicação. É difícil. E, via de regra, quando você tenta explicar e colocar, principalmente em exemplos práticos, não dá certo, dá errado. Nós vamos ver durante o programa, na nossa conversa, como é que vai funcionar. Irmãos, é praxe no programa a gente começar com a resposta, né, dos convidados à nossa pergunta-tema do programa. Pastor Gali, vou começar com o irmão, tá bom? Aí no próximo bloco a gente começa com o pastor Tony também. A doutrina da Trindade, ela é ensinada na Bíblia ou, como muitos acusam, a gente pode afirmar que o pensamento cristão, a religião cristã, ela é politeísta, por adorar vários deuses? A doutrina da Trindade ela é ensinada plenamente nas Escrituras. Aliás, eu fui um combatente da doutrina da Trindade quando eu era de uma seita. E posso dizer para você que todas as cláusulas da doutrina da Trindade podem ser facilmente percebidas nas Escrituras. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses, Deus é um só. E são pessoas distintas, mas não separadas. Por quê? São pessoas distintas uma da outra, mas eles não são separados porque eles são o mesmo Deus. Tá? Então, nós acreditamos nisso. Conseguimos usar mais de 200 versículos na Bíblia, pesquisando grego, pouco do hebraico, porque o hebraico no Antigo Testamento não vemos muita questão dessa doutrina no Antigo Testamento, vemos sinais dela, mas no grego, para mim, o negócio é irrefutável. Não tem como eu deixar de crer na Trindade. Eu morreria por essa doutrina. Boa. Então, aí as observações iniciais, é óbvio que durante o programa nós vamos conseguir aprofundar isso. Provavelmente os 200 versículos nós vamos conseguir. Não. Mas nós vamos colocar alguns aqui. Não, para você ter uma ideia, eu ia trazer um rolo aqui, que eu achei que ia ficar meio demagogo, de 179 versículos, que eu ia jogar aqui no palco, assim, que mostra o Pai distinto do Filho, Filho distinto do Espírito Santo, Pai falando do Filho, Filho... E do jeito que é construído o texto em grego, é impossível eu falar que eles são a mesma pessoa. E hoje eu vou mostrar por quê. Boa. Pastor Tony, quero ouvir o irmão também aí, porque na primeira fala ele já falou que é impossível. Realmente não é possível? Olha, a pergunta, né, que o senhor fez para o tema, não sei se essa já posso responder a pergunta inicial. Claro. Então, a Trindade, ela não existe em nenhuma das páginas das Escrituras Sagradas. Você não encontra a Trindade na Bíblia. Não querendo ser ofensivo, há uma Trindade que é falada em Apocalipse, aí você consegue entender perfeitamente. Mas com relação à divindade do eterno, do soberano Deus, não existe nem um versículo que prove a Trindade. O que os tradutores da igreja, o irmão falou em grego, não domino grego
tenho vaga noção de grego, mas eu posso te garantir que no período da história, muita coisa foi enxertada para tentar sustentar a Trindade. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que Deus é um, indivisível, soberano, porque você vê a própria contradição. São distintos, mas ao mesmo tempo não são separados. Isso aí já é uma loucura, com todo respeito, uma forma complicada, é o que torna a Trindade muito complexa. Então, ela não está explícita na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum dos textos bíblicos. Essa aqui é a Trindade. 1 João 5,7, que foi uma adulteração, né? A própria crítica textual. Hoje, inclusive, essa Bíblia que eu trouxe aqui, que me acompanha, está bem velhinha, está aqui a King James, ele já não está na fórmula, escrito na forma original, né? Então, aliás, esse daqui está na forma original. Já não tem mais os 3 são 1. Tiraram das Escrituras. Inclusive, eu tenho Bíblias católicas que não tem mais o 3 em 1 de 1 João 5,7. O 3 em 1, na crítica textual dele, foi retirado. Está entre colchetes ali, qualquer estudioso vai ver que... E o próprio Jerônimo, que foi o responsável, né, a mando do Papa Damásio, né, o Damaso, traduzir as Escrituras do latim para ou melhor, dos idiomas originais, do grego e do hebraico, para o latim, ele mesmo ficou com frio na barriga e falou, quando o povo começar a ler e ver, ele escreve para o Papa, inclusive há cartas nas redes sociais, você consegue achar essa carta de Jerônimo facilmente, reclamando, né, praticamente chorando para o Papa, dizendo, olha, o que me conforma é que foi ordem do Senhor, da vossa santidade, porque vão encontrar falhas, vão ver problemas, erros que eu cometi na tradução da Bíblia e vão colocar na minha conta, mas eu tenho a garantia de que foi o Papa que me ordenou fazer essa tradução, então estou tranquilo quanto a isso. Inclusive, esse 1 João 5,7 teria surgido aí nessa questão da tradução da Vulgata Latina. Aliás, o que temos de Bíblia, o que chegou de Bíblia até nós, é o que o Papa determinou. Por isso, a doutrina da Trindade, que é bem anterior à Nicéia, muito anterior à Nicéia, ela vem desde que mundo é mundo, né? Desde os sumérios, babilônicos, já se adora uma trindade pagã. E o que o cristianismo fez, né? O Will Durant vai dizer na sua obra lá que ele pegou, não combateu o paganismo trinitariano, adaptou e trouxe para si, trouxe para dentro do cristianismo, da fé cristã, vamos dizer, da fé em Cristo. Sim. Nós vamos tentar, na nossa caminhada, fazer essa construção histórica também, que, aliás, essa construção é tema da pergunta da nossa enquete. Nós vamos ver se, na medida do possível, da gente falar um pouquinho sobre isso também, porque, de fato, tem uma interferência no nosso tema. Como é que você faz para participar da nossa enquete? Você acessa lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar todas as informações aqui do programa, o tema que nós vamos abordar no dia, os convidados, os contatos dos convidados estão lá também, além de você encontrar a oportunidade de participar dando a sua opinião. A enquete que nós colocamos, a pergunta que nós colocamos para hoje, para o tema de hoje, é a seguinte, ó. A doutrina da Trindade é bíblica ou é uma construção da teologia? Que foi uma defesa que já o pastor Tony fez aqui na sua fala inicial. Então, se você acha que é uma doutrina bíblica, você vota, é bíblica. Se você acha que é uma construção da teologia, que ela não está na Bíblia, você vai lá na outra opção, construção da teologia. Escolha uma delas. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha. Por que você escolheu um ou outro? Nós vamos pegar algum desses comentários e tentar colocar aqui na nossa conversa também, tá bom? Para dar voz a você que gosta e participa do Vejam Só. Tá certo? Irmãos, vamos tentar construir assim, até uma maneira didática para a gente conversar. Vamos começar com a Bíblia. Vamos. Depois nós vamos para o pensamento judaico ali do primeiro século e depois para essa construção histórica durante os séculos, aí, até chegar hoje aqui, para a gente didaticamente tentar falar com o nosso telespectador, porque é muita coisa. Pastor Galli, então eu vou pedir para o irmão apresentar 2 textos que o irmão acha fundamental para a construção da doutrina da Trindade, até na questão do grego, da língua que o irmão pontuou. E aí o pastor Tony vai apresentar as refutações e depois a gente inverte, o irmão apresenta um texto e o Galli refuta também essas questões. Tá ok? Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Galli, por favor. Vamos lá. A Bíblia fala que o Pai é Deus, né? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, né? Fala que é um só Deus, o Pai. Engraçado que fala que é um só Senhor, Jesus. São termos intercambiáveis, né? Então, ali já mostra 2 pessoas sendo Deus, porque Senhor ali é sinônimo de Deus, né?
Não há como eu falar que há um só Senhor e um só Deus se eu não apresentar como praticamente sinônimos esses termos. Tomé, por exemplo, né, quando ele duvida que Jesus ressuscita, né? Aí Jesus aparece para Tomé, e Tomé chega para Jesus e fala: Ho Kyriosmu kai ho theosmu, né? O Senhor de mim e o Deus de mim. Então ali prova-se que Jesus é Deus, não é? E o que é engraçado é que o texto fala assim, que essas coisas foram escritas para a glória de Deus, o Pai. Então aqui a gente vê duas pessoas distintas. E como é que eu sei que são duas pessoas distintas? Porque eu podia falar, não, são modos diferentes de Deus manifestar, não é? Então em João capítulo 8, versículo 17 e 18, Jesus fala assim, olha, a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas torna o assunto verdadeiro, né? Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Mas está faltando uma testemunha, porque a lei falava de 3 também. Então, quando Jesus promete o Espírito Santo, em João 15, 26, ele fala, e ele dará testemunho de mim. Então, o que é isso? Né? É um dar testemunho do outro, né? E são 3 pessoas distintas ou não? Porque, às vezes, eu uso um pouco de humor, né, para fazer apologética, né? Eu fico imaginando a lei de Moisés, eu estou lá assim, né? Olha, essa moça aqui foi pega em adultério, tá? Tem testemunha? Eu falei, tem. Eu sou uma, eu vi. Sim, e quem é a outra testemunha? Aí eu vou lá, né, no banheiro, troco de roupa, volto com uma maquiagem assim, eu sou a segunda, sabe? É a mesma pessoa com modos diferentes e aparelho, mas uma só. Ou seja, o testemunho, com todo o respeito à sua pessoa, ele é gente boa, gostei dele. Ô, glória! Que bom. Mas o testemunho de Jesus não vale nada para mim, do Jesus unicista. Porque ele é uma pessoa só com o Pai. E não adianta querer manipular o uso da palavra pessoa ali, sabe? Porque eu conheço essas táticas unicistas, né? Muito espertas, por sinal. Porque se precisa de... Qual é o parâmetro de interpretação de Jesus ali? São pessoas, um modo de ser diferente. É a lei. Se tem 2 testemunhas distintas, no caso de Jesus tem que ter também. Não tem conversa. Se a gente falar, deixar o texto falar de forma simples com a gente, tranquilo, certo? Aí eu só queria comentar algumas coisas que ele falou no começo, que são importantes, porque tem a ver com Bíblia. Quando o senhor fala, por exemplo, assim, que é loucura, né? Dizer assim que é distinto, mas é separado, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque no unicismo também tem loucura, se eu for ver bem. Tem. Não tem? Por quê? É uma pessoa que tem 2 naturezas, divina e humana. Isso é loucura para a gente também. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então você está vendo que não é bem assim. Então, eu acho que se a gente consegue provar que é bíblico, a gente tem que tomar cuidado para não falar, né, um sacrilégio, né? 1 João 5,7, eu ainda quero um dia encontrar esse cara sem vergonha que acrescentou isso. Porque é um sem vergonha, né? Eu não preciso também de 1 João 5,7 para formular a doutrina da Trindade. Não tem nada a ver com paganismo isso. Aliás, vou dizer uma coisa, a maior prova de que Deus existe, fora das Escrituras, é que todas as civilizações, em qualquer época da história, o povo nasce com a crença em um Deus, porque o povo nasce com essa crença. E o que eu acho engraçado é que a maioria das civilizações, irmão Zeca, eles creem numa tríade. Então, da mesma forma como o diabo, ele criou uma caricatura de Deus nos povos pagãos, ele também criou uma caricatura do que ele sabia que existia, um Deus triuno. E aí ele ensina Deus de 3 cabeças, né? E assim por diante. Tá? Então, biblicamente falando, Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? Texto de Ananias e Safira, mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Tá? Então, se Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus, e Deus é um só, na questão de trindade unicista, eu só tenho que provar que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo, que são pessoas distintas. E aí tem vários textos. Tem o texto que os unicistas falam, que é a conclusão final de Mateus lá, que foi acréscimo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu tenho provas de que não é acréscimo coisa nenhuma. Jesus fala assim, quando enviar o Espírito Santo, ele falará apenas do que tiver ouvido. Porque na Trindade é o Pai que determina, embora eles saibam igualmente, tá, são todos sábios, é o Pai que determina o que o Filho vai revelar.
o que o Espírito Santo vai revelar para nós. Ah, mas então eles não são iguais em tudo. Não. Sabe o que um testemunho de Jeová me perguntou esses dias? Ah, se eles são iguais em tudo, quer dizer que se o Jesus, quando fazia xixi aqui na terra, o Pai faz xixi no céu também? Isso é uma piada. São iguais em natureza divina. Não é iguais assim em tudo. Sabe? Então, a gente também tem que tomar cuidado para ver se a trindade que eu estou combatendo não é um simulacro dela. Uhum. Porque os unicistas pintam a trindade de capeta e qualquer um rejeita, e até eu rejeito a trindade que eles questionam, certo? E a gente vai falar mais sobre isso. Sim, vamos tentar chegar lá, espero que dê. Pastor Tony, vou pedir para o irmão então tecer alguns comentários, principalmente em cima dos textos que foram apontados pelo pastor Galho e que, de acordo com ele, fundamentam então essa questão da doutrina, principalmente mostrando essas diferenças pessoais, né, das pessoas da Trindade. Então, eu não posso mostrar a diferença das pessoas da Trindade com relação à Bíblia, porque como todo lado da unicidade, eu não consigo enxergar três pessoas distintas ali. Ele citou o texto, né, das duas testemunhas que Jesus falou, né, que o testemunho de duas pessoas é válido, está escrito na vossa lei. Então, o que Cristo fazia com os judeus, principalmente aqueles mais calorosos, porque Jesus teve debates em João capítulo 8, João capítulo 9, João capítulo 10, ele teve debates muito calorosos com os judeus justamente por causa, se vocês analisarem, da Shema judaica. A Shema, ela é muito forte, ela faz com que um judeu repudie a crença trinitária. Então, o Senhor Jesus teve um debate forte com eles no que diz respeito ao seguinte: ele sempre jogava, vamos dizer assim, na cara dos judeus as próprias escrituras. Ele usava a própria lei, a própria Bíblia, para poder afrontá-los, ou para poder mostrá-los o quanto eles não o reconheciam. Porque, veja bem, Zeca e pastor Galho, no Antigo Testamento, o Pai, né, a primeira pessoa, como ele está falando, partindo do pressuposto da Trindade, que são três pessoas distintas, o Pai passa a Bíblia toda falando que vai vir pessoalmente. Se você ler Ezequiel 34:11, você vai ver: eu mesmo, diz o Senhor Jeová. Essa Bíblia King James diz: assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, não diz nem Senhor, assim diz Yahvé. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas pessoalmente e as trarei para perto de mim, eu vou apacentá-las, eu vou cuidá-las. Então, quer dizer, a própria lei da testemunho do próprio Yahvé, do Eterno, do Soberano, dizendo assim: ó, eu vou estar aí. Isaías, capítulo 35, assim diz o Senhor: eis que o vosso Deus virá com vingança e vos salvará. E diz: quando o vosso Deus vir, ele vai curar cego, coxo. Então, os judeus mesmo, raiz, né? Vamos falar os ortodoxos e tal, estava e estão esperando até hoje o Pai vir. Porque quem garantiu que ia vir é o Pai. E chega em cima da hora, o Pai fala assim: não, vai o Filho lá, outra pessoa distinta a eles. São iguais em natureza, mas em pessoas são distintas. Então o Pai diz assim: olha, vai você. Porque aí entra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Inclusive, no livro que eu escrevi, quem tem acesso, quem tiver acesso à oportunidade, depois você pode ler, eu menciono no livro a figura da contradição, uma figura literária. Isso é muito importante nós analisarmos. A figura da contradição, essa figura literária, ela é usada no direito, usada na filosofia. Também para um estudante, um bom estudante das Escrituras Sagradas, ela precisa ser considerada. Porque se você pega João 3,16 e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, esse unigênito aí é o que explica esse Deus enviou o seu Filho, e você vai ver em Tito 2:13-14 que o próprio Deus deu a si mesmo, ele mesmo se deu, ele mesmo veio. O grande Deus e Salvador deu a si mesmo. Ora, aí já temos uma contradição para estudarmos. Então, tem um capítulo que eu dedico a falar das contradições, das aparentes contradições de Jesus. Vou para o Pai, que o Pai é maior que eu não sei o dia que eu vou voltar, quem sabe é só o Pai. É um atributo, quer dizer, ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, como disse Pedro: Senhor, tu sabes de tudo? Peraí, não sabe? Tudo ele não sabe, porque ele não sabe o dia que ele vai voltar. Então, uma coisa que o Pai ocultou do Filho, quer dizer, ele pode ser chamado de todo-poderoso, porque qual é o atributo do todo-poderoso? Onipotência, onisciência, onipresença, saber de todas as coisas. Mas tem uma coisa que Jesus não sabe: é o dia que ele não vai voltar. Ele não sabe, é segredo só do Pai. Nem o Espírito Santo sabe, porque o Espírito Santo, ele sonda a mente de Deus, ele escruta as coisas de Deus, quer dizer, o Espírito Santo também não sabe.
Quem sabe é só o Pai. Quer dizer, onde está a igualdade na divindade, entendeu? Na questão divina, da mesma substância. Quer dizer, a mesma substância não alcançou o Filho totalmente, porque tem coisas que estão... Então, quer dizer, quando Jesus fala, aí o texto que o pastor citou, que quando o Senhor Jesus fala assim, olha, o testemunho da vossa lei, testemunho de 2 pessoas, então vocês têm que olhar para a lei. Ele diz, mais à frente, João 8, ele fala assim, olha, se vocês conhecessem o Pai, esse é um detalhe muito interessante, vocês também me conheceriam. Então, vocês não conhecem o Pai, tampouco conhecem a mim. Então, o que ele está dizendo? Se vocês conhecessem o Pai de verdade, está dizendo que... Porque Jesus, já estou concluindo, Jesus é novo. Um garoto novo de 33 anos, talvez da sua idade, um pouco mais novo que você, Zeca? Um pouquinho. Um pouquinho mais novo. Pouca coisa. Então, você vê, um jovem de 33 anos dizendo assim, ó, vocês não conhecem a mim. Se vocês me conhecessem, conheceriam o Pai. Como que eles não conhecessem Jesus? Tudo bem, garoto novo, veio de Nazaré. Então, peraí, vocês não me conhecem, beleza, mas não conhecem o Pai. Você tacar na cara dos judeus que não conhece o Pai, aí ele teve problema, porque ele está negando que os judeus não conheciam o Pai. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se vocês tivessem um conhecimento pleno da lei, se vocês tivessem um relacionamento com Yahvé, vocês me reconheceriam, vocês saberiam. Aí Filipe vai dizer, que ele fala também essa palavra para os seus discípulos. Então me mostra o Pai, se você está falando tanto do Pai que eu quero ver. E aí ele vai dizer, esse é que é o problema, estou há tanto tempo com vocês que vocês não me conhecem. Então, ele o tempo todo, ele trabalha, ele joga com essas expressões. Boa. Gales, tem bastante material aí para você trabalhar aí, ó. É o meu curso da Trindade. Ô, glória! Eu vou dar de presente para o senhor. Opa! Porque sabe o que eu acho importante? Como eu percebo, o senhor defende a sua crença com amor. Assim como eu, quando eu era da outra organização sectária, não preciso falar nome, eu também fazia isso com amor. Então, como o senhor disse, desculpa interromper, como o senhor disse, eu morro por essa doutrina. Morro por ela. Sim, quando eu falo morro pela doutrina, é no sentido de morrer pelo meu Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, olha só que questão interessante, né? Eu acho que João 8, 17 e 18, mesmo olhando para a lei fala de 2 pessoas distintas. Não é? Então, quando Jesus está falando, eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim mesmo, está falando de 2 pessoas. Não tem como fugir disso aqui. Eu não senti uma resposta, tá? Embora eu saiba o que o senhor queira dizer, eu não senti uma resposta, né? Deus deu de si mesmo. Nós cremos nisso, sim, claro. Deus deu de si mesmo, porque se eu provo na Bíblia que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele deu de si mesmo. Não há problema quanto a isso. João 14, 28, né? Quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Aqui, para mim, é fulminante no grego. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim em grego, maior, meison. Mas, olha, eu fiz uma pesquisa dentro e fora da Bíblia. 99,9% dos casos, esse maior é um termo comparativo entre 2 pessoas. Por exemplo, aqui no meu programa, tu é maior que eu. Em posição, não em natureza. É uma palavra usada 58 vezes na Bíblia para comparar seres de mesma natureza com posições diferentes, certo? Agora, tu vai lá em casa, quem é maior do que o sei lá sou eu. Sim. Porque eu sou cabeça ali, quem manda lá sou eu, entendeu? Certo? Então, quando Jesus fala o Pai é maior do que eu, a palavra grega nunca, essa palavra em lugar nenhum, dentro e fora da Bíblia, ela é usada para se referir ao mesmo ser. Aliás, uma outra, por exemplo, né, que Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes de haver mundo. Ora, esse junto de, essa preposição sempre é usada, prós, né, no grego, onde um ser está do lado do outro, em comparação, certo? Não é modos diferentes de ser. Tá? Não conheço na literatura grega uma coisa assim. Quanto a Jeová, foi Jeová que veio aqui na Terra. Nós, trinitários, acreditamos sim. Porque Jeová, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Então, o Pai é Jeová, Isaías 64, 8. O Filho é Jeová, né? Preparai o caminho de Jeová, Isaías 40, versículo 3. Quem é que veio preparar o caminho de Jeová aqui? João Batista, Mateus 3, 3. Então, João Batista preparou o caminho de Jeová. Quem é
o Espírito Santo, ele é Jeová? Sim. As palavras ditas por Jeová em Isaías capítulo 6, de 1 a 10, elas vão ser aplicadas ao Espírito Santo pelo apóstolo Paulo em Atos 28, 25 e 26. Mas até aí podia ser a mesma pessoa com modos diferentes. Então eu preciso achar na Bíblia um versículo que mostre que o Pai, Jeová, se dirige ao Filho por Jeová. E aí, meu querido, aí a gente encontra na Bíblia isso. E o contrário também. Por exemplo, Salmo 110, 1. A pronunciação de Jeová ao meu Senhor é: senta-te à minha direita, né? Eu não sei, esse negócio é óbvio que, tudo bem, o sentar-se à direita é simbólico, mas o texto não falaria isso se não fossem pessoas distintas. Agora, o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 8 a 10, ele é fulminante contra o unicismo. Por quê? O Hebreus 1,8 fala assim: Deus, o Pai, falando do Filho, o teu trono, ó Deus. Então o Pai reconhece Jesus como Deus. No versículo 9, o Pai reconhece o Filho como homem. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. E o versículo 10, o Pai chama o Filho de Senhor. E ali, ele fala: Senhor, por quê? Porque fundaste os céus e a terra. A terra e os céus são obras das tuas mãos. E é uma citação, sabe de quê? Do Salmo 102, versículo 25, onde diz que foi Jeová que fez isso, o Pai. Então, Jeová, o Pai, está se referindo ao Filho no texto, ele sendo Pai, se referindo ao Filho, fazendo que o Filho participou também de estender os céus e a terra. Ah, mas ele fez tudo sozinho. Então, o Corinthians, você é de Campinas, né? Teve um jogo do Corinthians, de Ponte Preta e Guarani, que a Ponte Preta não foi, o Guarani entrou sozinho. Só que o time era composto de várias pessoas. Olha aí. Então, gramaticalmente falando, se eu provo, tá, que um ser, ele é sozinho, mas se eu provo que ele é composto por mais de uma pessoa, biblicamente está correto. E por que a Bíblia fala que Pai é Jeová, Filho é Jeová, Espírito Santo é Jeová? Mostra o Pai considerando o Filho como Jeová, o Filho, né, considera o Pai como Jeová, porque ele cita a Bíblia, né? Então, a Bíblia não só mostra que Pai é Jeová, Filho é Jeová, Espírito Santo é Jeová, mas mostra que há diálogos entre essa divindade que se atribui o nome de Jeová como pessoas distintas. E aí o assunto vai que eu não acabo hoje. Eu imagino mesmo. Pastor Tony, vou devolver a palavra ao irmão para mais algumas considerações em cima dessa questão ainda bíblica, para depois a gente avançar na questão do pensamento, não só o pensamento judaico, mas ali do primeiro século, né, da igreja que caminhou com Cristo, e depois, mais para frente, na construção da igreja, para ver se a gente consegue falar um pouquinho de cada tópico no programa ainda. Vamos lá, Tony, por favor. Não, eu só queria ressaltar o seguinte: se você põe o Filho com o nome de Jeová, né, dentro da doutrina trinitariana, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, então disse Jeová para Jeová. O Filho, ele tem um nome próprio nas Escrituras. O nome dele é diferente, tem o mesmo significado, né, mas foi um nome guardado a 7 chaves. O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, muitos trinitários dizem assim: olha, você vai encontrar muitos diálogos entre pai e filho nas Escrituras. Eu, com todo respeito, não encontro diálogo entre pai e filho no Novo Testamento. Não há diálogo. O irmão citou aqui, disse o Senhor meu Senhor. Essa própria expressão usada em Salmo 110, né? 110, é uma expressão usada pelo próprio Cristo, também falando com os judeus, de quem é o Messias, é filho de quem? É o Cristo, o filho de quem? É de Davi? E ele cita esse Salmo 110. É uma alusão, uma profecia, né, para aqueles dias ali. Então, o Cristo é o filho de Davi. E se é filho de Davi, por que Davi lhe chama de Senhor? Então, Salmo 110 está dentro dessa temática aí. A gente vai ficar o tempo, precisaríamos de um programa para falar só sobre essa questão. Porém, os próprios credos atanasiano, né, Atanásio desenvolveu o credo dele, o credo apostólico, que também foi atribuído aos apóstolos, que ele é referente ao primeiro século, né? Esses credos provam a distinção, inclusive esses credos católicos, eles são abraçados pelos institutos teológicos evangélicos. E aí, ao protestantismo, você vê, ao longo dos anos, essa guerra entre protestantismo e catolicismo,
mas eles beberam na mesma fonte, eles usam o mesmo credo. Pega o credo apostólico, o credo atalante, você vai pegar um livro de teologia sistemática, você vai ver que é o mesmo credo. Mas no próprio credo, até no próprio credo, mostra que os três são distintos. E um não pode entrar no lugar do outro, ou fazer o papel do outro, ser um usurpador. Aliás, Cristo ia ser apedrejado por isso. Ele ia morrer apedrejado porque ele se apresentou como tal. Olha, eu estou aqui, diante de vocês. Ah, por que vocês vão me matar? Porque eu curei um camarada no sábado? Não, porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. João 10, no 30, quando ele diz lá no verso 30 que eu e o Pai somos um. Eles entenderam exatamente. E esse um aí entra na questão do que o pastor Gary citou, do errad, lá de Deuteronômio 6,4, que os teólogos trinitários eles tiveram a ousadia, né, ou a estratégia, que para você sustentar uma doutrina tão complexa e que você não encontra de forma explícita na Bíblia, você vai ter que recorrer a malabarismos muito fortes. Foi o que foi feito durante séculos da história da igreja cristã. Provar que esse errado é uma unidade composta, né? Então, você pega para conversar com um teólogo, como é o caso aqui do pastor, ele vai me dizer que esse errado de Deuteronômio 6,4 é uma unidade composta. Ouve, ó Israel, o seu vosso Deus é um. Só que o errado hebraico, ele tem o mesmo significado da palavra um em português. Entendeu? Porque o um em português, ele pode ser um composto, ou seja, uma unidade de ovos. Uma unidade com 12 ovos. É um composto. Mas também tem um absoluto. Uhum. Você conversando com um judeu, 5 minutos com um rabino, você vai entender muito bem essa questão do errado. E tem versículos na Bíblia, só que os trinitarianos eles vão pegar versículos onde o errado representa uma unidade composta, como é o caso do Deuteronômio lá do cacho de uvas, né? Eles pegaram um cacho de uvas, no caso de números, perdão. Mas tem Deuteronômio, que o pastor citou aí das 2 testemunhas, ele fala, ninguém vai ser morto por apenas uma testemunha. Esse um aí é o errado. Então, o errado ele representa tanto a unidade absoluta quanto a composta. Você não pode pegar e dizer, ali estava falando de trindade porque esse errado aí foi colocado propositalmente pelo próprio Senhor, porque ele está querendo dizer que ele é absoluto com relação a todas as demais criaturas, a todos os deuses, não tem nada a ver com 3 lá na divindade, e aí o tema é pano para manga, a gente vai 5 ficar segundos, aqui. Posso falar uma coisa rápida? Não, a palavra já volta com o irmão. Já vai? Isso, pode fazer os comentários. Aí eu vou pedir, Gary, pode fazer as suas observações e já entra nessa esteira da questão do pensamento judaico. Como é que era isso, assim, principalmente no texto do Antigo Testamento? Né? Eu faço apologética brincando às vezes, né? Tem um bando de oreiudo que quer ver trindade no Antigo Testamento, assim, de uma forma... Nossa, não sei como que os judeus não perceberam. Não, isso é besteira. Esse negócio do errado que ele está falando, o que nos causa curiosidade é porque não usou o Yahit, né? A outra palavra que é umzinho só mesmo, né? Como Abraão fala do meu único filho, né? Então aí, né? O que nos chama a atenção é isso. O Yahit desmereceria. O Yahid, ele fala único, ele já está comparando com os demais, então é incomparável. Esse errado é muito mais profundo do que o Yahid. Exatamente. Ele foi colocado propositalmente lá mesmo. Então, em meus estudos, 15 anos que eu estudo sobre a doutrina da Trindade, eu acompanho gente séria, tá? Não usam esse argumento. Esse argumento não tem nada a ver, porque senão o judeu ia crer na Trindade, né? E tem muita coisa que o pessoal da Trindade usa, tá, citando o Antigo Testamento como se fosse uma coisa, tá na cara que é Trindade. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, olha que lindo, né? E não é bem assim, não, tá? Senão o judeu creria na Trindade. Aí perguntaram uma vez assim para mim, então quer dizer que só 1/3 de Deus foi revelado no Antigo Testamento? Essa pergunta é uma pergunta boba. Por quê? Porque o Pai não é 1/3 de Deus, o Pai é plenamente Deus. O Filho é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Então quer dizer que se eu somar os 3 dá 300%. Não, porque não são 3 deuses, aí daria 300%, certo? Então não é isso que a gente crê. Deixa eu só comentar umas coisas que o nobre colega falou. Eu e o Pai somos um. Então, uma péssima notícia para dar para o senhor. Vou virar trinitariano, tô brincando, não, jamais. Eu gostaria muito que o senhor se arrependesse de ter se tornado um Não, rapaz, eu acho que é mais fácil o contrário. Desculpa, tá? É brincadeira, mas com todo o respeito que eu falo isso.
Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor em grego. Ego kai hopater esmen hen. Eu e o Pai somos um. A palavra um aí não é pessoa. Por quê? Porque hen é gênero neutro. É coisa, é unidade que ele está falando. Não tem nada a ver com eu e o Pai somos a mesma pessoa. E nem o mesmo Deus ali. Não posso usar nem para um nem para outro. Jesus não estava querendo ensinar a trindade ali, porque senão ele ia ser meio esquecido, porque ele faltou falar o Espírito Santo. Ali ele não está falando. Tanto é verdade que ele fala assim, em João 17, para que todos sejam um, hen. Assim como eu e o Pai somos um, hen. Só faltava essa. Jesus estava querendo dizer que eu e você entrasse tudo numa pessoa só, que você fosse um modo de ser meu e eu um modo de ser teu. Imagina, né? As nossas esposas iam ficar malucas. Certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ali, Jesus Cristo, ele está dizendo apenas, né, é uma unidade de propósito. Mas os judeus não entenderam assim, porque eles iam apedrejá-lo ele justamente... Por que vão me apedrejar? Pela blasfêmia. Sendo tu homem, fazes Deus a ti. Então, eles não entenderam unidade. Mas havia um contexto atrás disso. Analisar. Exatamente. Mas havia um contexto por trás disso, porque não era só por essa frase que eles queriam apedrejar Jesus. Jesus antes tinha falado, né? Ego eimi, eu sou. Né? Tem outras coisas também. Esse, né? Eu sou era um atributo exclusivo do Pai. Ele não poderia falar isso. A Bíblia não diz que é atributo. Não tem um versículo para os judeus, eu sou. Mas o judeu não é parâmetro para entender a Bíblia. O judeu, inclusive, não negou Cristo. Como é que eu vou usar o judeu como parâmetro para interpretar o que a própria pessoa que eles negaram, né? Eu tenho que tomar cuidado com essas assertivas, porque se eu usar os judeus como parâmetro para entender a palavra do Cristo, do qual eles negaram, fica um negócio contraditório. Tá? Eu respeito o seu ponto de vista. Mas Paulo usou como parâmetro em várias oportunidades. Sim. Para entender a Bíblia. Tá. Eu sei. A salvação, o culto, a adoração, as promessas, as alianças, os pactos, tudo isso vem dos judeus, do qual descende o Cristo, que é Deus sobre todos, Romanos 9,5. Então, Paulo ele usa sempre as Escrituras e usando o judaísmo para provar que o Cristo é Yahvé. É Yahvé e ele vai se submeter ao seu Deus e Pai. Então, você vê que não é só isso que Paulo fala. O senhor está certo, mas eu dou meio certo para o senhor. Bem certo. Está melhorando minha pontuação. Mas olha que coisa interessante que eu anotei aqui também, uma coisa importante que o senhor falou, deixa eu ver aqui. A questão de Mateus 24, 36. O filho fala assim, acerca daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Olha aí. Não é que interessante? Sim. Mas isso é um problema para o senhor também. Não é um problema só para mim. Precisaria de 2 programas para a gente falar sobre isso, só sobre isso. Não, mas isso é um problema para o senhor também. Porque o senhor não nega que Jesus tem 2 naturezas. Ele é divino e humano. O senhor não vai negar isso. A dupla natureza de Cristo, contrariando a todo o movimento unicista, eu não creio na dupla natureza. Meu Deus. Aí a gente vai precisar de um programa só para falar sobre mas aí o senhor vai... Filipenses 2, versículos 5 a 8, fala assim, ele existindo na forma de Deus é uma ação contínua. A palavra morphos, forma. Assumiu a forma de servo. Aqui é outra coisa irrefutável, que prova a dupla natureza. Porque não fala assim, tendo existido, não é que ele deixou de existir como Deus. Ele continua sendo Deus, está num tempo contínuo ali, existindo na forma de Deus, ele assume a natureza humana. Então, ele é Deus e homem. Não tem como negar isso. Ele se fez homem, né? Eu entendo por isso que ele se tornou, ele se fez. O médico, quando se faz advogado, ele não deixa de ser médico. E é o mesmo verbo usado ali. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque o texto não fala tornou-se. Se o texto dissesse que o verbo tornou-se carne, aí daria a entender que ele deixou de ser Deus e se tornou carne. Não é isso que o texto fala. Então, ele é Deus e homem. Então, ele tem 2 naturezas, tá? Então, isso é uma coisa que eu preciso entender. Então, esse texto de Jesus falar acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, vai ter um problema textual, de alguns manuscritos omitirem a palavra filho ali, que eu sei disso, né? Sim. Vai ter um problema textual, mas eu vou pela maioria dos 1.700 manuscritos que eu tenho em meu favor, né? 1.700, certo? Aliás, só uma última coisa. O unicista, ele fala que Mateus 28, 19 e 20 é espúrio. Meu Deus, eu tenho uma péssima notícia para dar. O livro que eles se baseiam para isso é o Evangelho de Mateus em hebraico, que omite essa cláusula final, né? Está lá em nome do Senhor. Mas o unicista, ele esquece de fazer
sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o livro de Mateus e rasgar inteiro e usar, então, o Mateus lá, em hebraico, que tem, sabe quantas diferenças do texto de Mateus? 390. Então, se ele acha que aquele versículo está errado, ele tem que falar que o livro de Mateus inteiro está errado. O problema é que não é o unicista que fala que Mateus 28, 19 está errado. É o próprio católico, Joseph Ratzinger, ou então Bento XVI. Ele bebe na fonte de Eusébio de Cesareia, né, para reconhecer que Mateus 28, 19 é interpolado, inclusive no livro que eu citei, tenho esse livro em PDF, se o senhor quiser eu lhe envio. Eusébio, no seu livro, ele fala que o batismo, na sua enciclopédia, ele fez 10 livros, uma sequência de 10 livros, ele prova ali que a igreja batizava em nome de Jesus. Outra notícia ruim para te dizer. Essa é uma notícia ruim. Entendeu? O senhor está entre uma... Não é que o senhor é mentiroso, pelo amor de Deus. Não. O senhor está entre uma inverdade confortável e eu tenho uma verdade desconfortável para o senhor. José, eu sei o que a Igreja Católica está querendo dizer com essa suposta interpolação. Há uma linguagem teológica por trás disso. Sim, entendeu? Claro. Há uma linguagem teológica por trás disso. O texto não está querendo dizer que esse versículo não existia. Porque nós temos o seguinte, 1.700 manuscritos dizendo que batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está lá. Aí nós temos o texto de Hebreus, de Mateus em hebraico. Certo? Nós temos lá o Eusébio de Cesareia, que está citando que o batismo é em nome do Senhor. Que foi, inclusive, um dos organizadores do Concílio de Nicéia. Tá, exato. Entendeu? Então, mas isso não é conclusivo, porque eu tenho 1.700 versículos. Então, para eu falar, foi alterado daqui para lá, eu tenho que ter provas disso. E aí eu tenho um manuscrito copta, que precede esses 1.700 manuscritos, e adivinha como está lá? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a evidência que eu tenho? Eu tenho 1.700 versículos manuscritos a meu favor, e a favor eu tenho o Eusébio de Cesareia e eu tenho o texto de Mateus em hebraico. Com qual você fica? Sim. Então, ao meu favor, ao meu favor, eu tenho a própria contextualização, porque Mateus 28, 19, ele não pode, na fórmula trinitária, ser contextualizado nas Escrituras com relação ao batismo. Os discípulos teriam desobedecido completamente essa ordem batismal, batizando em nome de Jesus em todo o Evangelho, em todo, a história da igreja. A caminhada da história. Inclusive, vamos falar sobre isso um pouco, Tony? Aproveita, aí você já faz até esses comentários, depois o Gali faz uma refutação, porque talvez seja um dos argumentos que vai mais contrários à doutrina da Trindade, é que o público inicial de Jesus não tinha entendido isso. Não, e não faziam essa nem prática. Praticaram. Eles ignoraram então, todos os livros que o pastor tem aí que está citando. O Tony vai falar um pouquinho, depois o Gali comenta. Vamos lá, Tony, o papel dos discípulos nisso. A história da igreja, Zeca, igreja primitiva, não há um registro sequer de pessoas que foram batizadas em todos esses textos citados pelo pastor Gali aqui, com todo respeito, todos esses manuscritos antigos, até porque Bart Ehrman, não sei se essa é a expressão correta, ele escreveu no livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, que não existe hoje, de termos originais, nenhum livro, nenhum texto original escrito ali por mão daqueles. O que temos é cópias de cópias de cópias de cópias. Temos a Didaquê, que foi atribuída ao primeiro século, aos primeiros cristãos, mas livro original escrito não tem. O que mais antigo tem é cópia, talvez no máximo de 1000 anos. Então, a favor dele, ele tem Eusébio. A meu favor, para sustentar que o batismo trinitariano ele é um acréscimo, é a própria impossibilidade dele ser contextualizado pelas Escrituras. Ou seja, Atos 2:38, foram batizar, arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 2, Filipe desce, há uma perseguição na igreja, e Filipe desce a Samaria e manda chamar os apóstolos de Jerusalém para batizar os irmãos, para impor as mãos, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre os crentes de Cesareia o Espírito Santo, apenas eram batizados em nome de Jesus Cristo. O texto é claro, Atos 8. E vai, Atos 10, Cornélio é batizado, toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Cadê a ordem batismal trinitária que não foi cumprida nos textos originais? Pode estar no grego, pode estar no hebraico, não adianta, não tem. Inclusive, vou só citar aqui um exemplo,
eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em 95 na Assembleia de Deus de Madureira. Fui batizado em 2003, dia 10 de maio de 2003, em nome de Jesus Cristo. São 2 batismos? De maneira nenhuma. É um batismo certo. Me batizei como ordena as Escrituras. Fui rebatizado? Não, porque batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa não está batizada, de acordo com o que a igreja primitiva batizada. E Paulo, olha só como que é importante. Paulo, e aí o pastor Gali, né, e Zeca e todos que nos acompanham, o que Paulo faz em Atos 19? Ele tem um encontro com os discípulos de João lá em Éfeso. Paulo pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo? Nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Não é isso que diz o texto? E Paulo fala, então em que vocês foram batizados? Aí eles respondem, nós fomos batizados no batismo de João. Note que o batismo de João é um batismo válido, porque o próprio Cristo foi batizado no batismo de João. Então, eles não foram batizados errados. Mas diz no versículo 5 que Paulo falou de Cristo para eles e diz a Bíblia que eles foram batizados, aqueles 12 homens, em nome de Jesus Cristo. Ou seja, eles foram, esses sim, foram rebatizados em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados, e depois Paulo colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Só ler aí Atos 19. Então, quer dizer, o que passou com a ordem trinitária? Por que a igreja de hoje batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja moderna de hoje, e a igreja apostólica, aquela que começou em Jerusalém, não batizava assim? Então, eu preciso ver o batismo de hoje, que a igreja batiza hoje, quando eu digo igreja, eu digo o sistema evangélico, o sistema religioso como um todo. Por que batiza-se diferente do que a igreja batizava? Aí vai dizer o que algumas pessoas... Não, é porque quando gritava em nome de Jesus, mas na hora, no pé do ouvido lá, falava... A Bíblia, isso foge completamente o raciocínio das Escrituras. Eles ignoraram ou a ordem está adulterada, essa ordem não está assim. E Eusébio de Cesareia está ao meu favor quando escreve, antes do Concílio de Nicéia, que a igreja primitiva batizava, que Mateus 28, 19, era em nome de Jesus. Eusébio me dá esse documento e envio para qualquer um que precisar. Aí está meu e-mail no rodapé, os livros de Eusébio originais. Inclusive foi republicado pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o livro de Eusébio, quando diz no 3º livro, se não me engano, que o batismo era em nome do Senhor Jesus. Quis expor a ferida, hein, Gali? Tranquilo. Vamos lá, vai. Não, longe de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos unicistas ficam lá com Eusébio. Antes, só uma curiosidade, porque ele falou que ele não era batizado e foi batizado corretamente. Aí sim, graças a Deus. Você que fez o caminho contrário, foi batizado de novo? Como assim? Você... Não, eu fui TJ, certo? Certo. O problema é que lá o Pai, Filho e Espírito Santo deles é outro. Então tá bom. O Pai lá é outro, o Jesus é o Miguelzinho, o garotinho do recado de Jeová. É outra história, então. Então aí é outro, tá? Tudo bem. Então foi batizado de verdade. Se bem que eu acho que o dos 6 também é outro, com todo... esquisito, viu? É outro. Em relação ao seu, com certeza é outro. Esquisito, bem diferente. É esquisito. Agora, e as outras citações aqui do século? Por exemplo, Tertuliano, Irineu, do ano 154, ele fala assim, e de novo, dando aos discípulos o poder de regeneração em Deus, ele disse a eles, ide e ensinais todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é bíblico. Não, pera lá. Tá de acordo com Mateus 28, 19, 20. Sim, mas não está num registro histórico, contextualizado pela Bíblia, que eu estou falando, não por escrito. Porque se a gente for pegar escritos aqui de teólogos... Então não adianta o senhor falar assim. Vamos ficar na Bíblia. Estou falando da igreja primitiva, a igreja dos tempos bíblicos. Isso. Então vamos ver a questão da Bíblia. Onde tem o registro do batismo trinitário na Bíblia? Calma lá. Quando a Bíblia fala de ser batizado em nome de Jesus... se usa a preposição grega em nome de Jesus, certo? Sim. Tá certinho, beleza pura. Agora, quando Jesus fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele usa outra construção verbal, entendeu? Então, ele fala assim, baptizontes, eistonoma patri, entendeu? A tradução então isso aqui é meu estudo, tá? Que eu fiz. Sim. Batizando-as para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então... E qual seria esse nome? A essência está no nome. Não, então aí que está.
Nome... Isso não é nome, isso é título. Pai, Filho e Espírito Santo é título. Não é nome próprio. Não. Deixa eu explicar. Calma lá. Entendeu? Fica torcendo pra Ponte Preta aí que você vai ver só. Opa, não. Olha lá, aquele de Campinas. É flamenguista aqui, é Flamengo. Ô, glória. Olha só. Nome em Mateus não é nome pessoal. Por exemplo, santificado seja o teu nome. Ele nem falou nome ali. Jeová, Jesus, não falou nada disso. Então, Mateus escreve para judeus. Tá? Então, o que o texto está falando é o seguinte: batizando-os para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós somos batizados para pertencer. É a primeira vez que eu ouço essa definição. Sim, aí. Sim, mas eu tenho consultado várias fontes e nunca vi essa... Eu conheço, Inclusive, uma delas que fala é a própria... o comentário de Mateus da cultura cristã, fala que dessa possibilidade muito provável. D.A. Carlson dá a entender isso também. É uma possibilidade. Não, mas isso aqui é muito plausível. Por quê? Porque a preposição é outra construção gramatical. Não está em... Aí o senhor reconhece, então, que quando eles batizaram em nome de Jesus, eles estavam, de fato, obedecendo essa... Não, porque não é nome ali. O nome que está falando ali é o ser de Deus. Santificado seja o teu nome, não é para falar, santificar a palavra Jeová, Sim, a palavra em Mateus Jesus. 28:19, que o senhor está falando. Não, estou falando de como que Mateus trabalha com a palavra nome. Um judeu, quando lesse esse texto, devido à construção gramatical no grego, ele não ia entender que se estava falando nome pessoal de alguém. Então, o que eu quero dizer para o senhor, é até bom essa declaração em seu favor, porque a igreja, entendeu? Ela lê Mateus 28, 19 e 20... E executa na prática. Só um minutinho. Mateus 28, 19 e 20, a igreja lê esse texto, tá? E ela entende o quê? A igreja primitiva. Que o nosso batismo é para que pertençamos ao ser que é Pai, trinitário. Filho e Espírito Santo. Isso não é fórmula batismal, certo? Por isso que eles não batizaram, né? Não, calma lá. Aí o que acontece? Estudando a história desse negócio, a questão que fica implícito é que quando se fala em nome de Jesus, o batismo em nome de Jesus, não está descrevendo o ato do batismo, está descrevendo que a ordem do batismo foi dada por Jesus. Então, quando eu sou batizado para pertencer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu estou sendo batizado em nome de Jesus, por quê? Porque ele que mandou batizar. Então, a igreja, a partir do comecinho do 2º século, e com o Didaquê, que interpreta muito próximo desse texto, ela entende essas duas vertentes de interpretação correndo juntas na história da igreja. Existe tantos cristãos sendo batizados só em nome de Jesus, como cristãos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não podemos ser chamados de herege porque estamos praticando nessa questão do batismo que ordenou os apóstolos. Exato. O único problema de vocês é entender que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus, por causa desse texto, que para vocês é espúrio, já seria uma contradição, né? Mas é entender que esse texto está querendo dizer que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Não, nome ali é o ser. Esse texto deve ser usado para provar a trindade, porque esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu sou batizado para pertencer ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu só terminar que daí eu devolvo. Pode concluir, pastor. Tá? Então, a questão é essa. Claro, é um ponto tenso. O que eu estou falando aqui vai ter um monte de apologeta famosinho do Brasil me enchendo as paciências, e eu estou armado até os dentes para esses caras. Não venha querer debater esse assunto comigo, porque esse assunto eu manjo, certo? Então, é assim, essa declaração que eu estou falando está em D.A. Carlson, está no comentário da cultura cristã, que a igreja, no começo, ela não entendeu isso como fórmula batismal. E a igreja de hoje entende? A igreja de hoje... Qual é a vantagem da igreja de hoje em relação à primitiva? Então, vou deixar ele responder a sua pergunta, porque ele só tem mais 2 minutos o bloco. Ele pode responder? Pode. Tá. Então, vou encerrar com a sua participação agora, hein? Tá. Não faça mais perguntas. Tá. Não, tem 2 minutos. Vai, vamos lá. Então deixa eu te entender o seguinte. A intenção de Jesus não foi fazer uma declaração, uma fórmula batismal ali, pela construção do texto em grego. Então, e também foram batizados em nome de Jesus, também não fala que é fórmula batismal. Porque se essa expressão de Mateus 28, 19 e 20 não teve a intenção de ser fórmula batismal, essa que o senhor cita também não é fórmula batismal. E por que não? Não, porque o texto não fala.
e que é a fórmula batismal. O texto apenas diz que eles batizavam em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus o batismo, porque ele disse para fazer isso. Então não tem fórmula batismal. A igreja passa a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a gente, ao ser batizado, vai pertencer ao Pai, Filho e Espírito Santo. E há outros textos da Bíblia que mencionam os três juntos. Para a gente encerrar o bloco, pastor, 2 minutinhos para encerrar, porque como a gente começou com o Gali, para ficar justo, para encerrar com o irmão também, todo mundo mais ou menos o mesmo tempo para falar. Por favor, não faça pergunta nem interrompa, Gali, senão aí não vai dar tempo no bloco. Vamos lá, pastor. Eu concordo com o pastor Gali quando ele diz que o termo que Mateus 28:19 serve para sustentar... O pessoal vai pegar só esse corte seu aí, ó. Eu concordo. Eu concordo com ele, não recorte não, pelo amor de Deus. Eu concordo com ele que Mateus 28:19 apoia e serve para poder sustentar a fé na doutrina trinitariana. Inclusive, ele foi colocado lá nessa forma, com esse propósito, com esse objetivo. Então, eu concordo plenamente que a Trindade ela é sustentada, ela é alicerçada em Mateus 28:19, que não estavam nos originais, basta uma boa pesquisa. E ele citou Didaquê. Didaquê não pode ser citado para substanciar a palavra de Deus, que é um livro posterior à igreja... Para comprovar o batismo em nome de Jesus, ele reconhece que Mateus 28:19 está errado. Inclusive, foi a fonte, creio eu, que Ratzinger, né, o ex-papa Bento XVI, pesquisou. Então, concordo. Trindade, Mateus 28:19, 1 João 5:7 e todos os outros versículos que tiverem aí mais. Porém, né, o batismo bíblico praticado pela igreja primitiva e que é ignorado por centenas de igrejas hoje é o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, para mim, é a base das Escrituras e pode Séculos de batismo errado. Opa! É uma questão delicada, hein? Que precisa ser... Por isso estou aqui, para ajudar nessa parte. Se vocês toparem, a gente consegue dividir esse debate que a gente começou em vários outros. Opa! A gente pode falar do batismo. Teve tanto assunto que surgiu aí que dá mais de um programa, que não preciso nem vir. Você marca, Angélica, com eles, põe eles aqui, ó. Só cronometra o tempo que eles coordenam tudo aqui. Tranquilo. Os homens são bons. Ó, vou precisar encerrar o bloco, mas no próximo bloco a gente ainda tem um tempinho bem curtinho para considerações finais. Cada um dos meus convidados vai ter ali 3, 4 minutos para considerações finais, tá bom? Fica ligadinho aí para essa conclusão. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do programa, código 11-3115-0819. Gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar teologia, quer aprofundar os seus estudos, se preparar mais e melhor para a obra e para o trabalho no Reino de Deus, procure pela Grade, tá bom? Anota o telefone, amanhã você liga lá, horário comercial, tire todas as suas dúvidas, para quem sabe você se tornar o próximo aluno da Grade, tá bom? Site, redes sociais, você que gosta de navegar pela internet, tudo aí da HIT à sua disposição. Lá você vai encontrar muita informação da nossa programação e dos programas também, tá bom? Eu quero só reforçar o nosso canal do YouTube, lá você vai encontrar o nosso material, tá tudo à sua disposição. Perdeu, vejam só, quer rever, quer compartilhar, quer ver algum trecho, quer comentar, tudo lá. Muito simples, muito fácil, você navega lá e vai se localizar muito tranquilamente, tá bom? Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, e aí você faz parte da comunidade. Sempre que tiver vídeo novo, você recebe mensagem. É bem tranquilo. Vai lá que você vai curtir demais o nosso conteúdo, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, vai. Mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa programação. Já retomamos para que nesse bloco os meus convidados consigam fazer algumas considerações finais sobre essa questão da doutrina da Trindade. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Fernando Gali, o pastor Tony de Souza, ambos colocando as suas observações sobre o texto bíblico, sobre a construção histórica, a caminhada da igreja. Teve muito conteúdo para você. Infelizmente o nosso tempo é curto e a gente não consegue falar de tudo. Mas vamos tentar
junto com os participantes aqui nas agendas, montar outras conversas, tá bom? No primeiro bloco eu comecei com o Gali, então nesse bloco eu vou começar contigo, tá, Pastor Tony? Por favor, 3 minutinhos para considerações finais aí pra gente. E, Gali, não interrompe, tá? Guarda os questionamentos para depois. Vai lá, Tony. Me ajuda a controlar o tempo, por favor, tá? Eu queria agradecer a todos, agradecer a você, a Angélica que me convidou, ao pastor Lucas Pasberg que me indicou para participar. Acho que ele teve uma viagem, não pôde vir, e eu vim aqui auxiliar e participar, ter a honra de participar com os irmãos. Eu queria agradecer a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Tem muita coisa, claro, que precisa ser ainda esclarecido. O tema é complexo, polêmico, mas tem meus e-mails, tem minhas redes sociais, tem o YouTube Minuto da Unicidade para saber diariamente sobre essa doutrina. O que eu queria só deixar para você refletir, Marcos capítulo 12 tem aula de unicidade de Deus. Um rabino pergunta, qual é o maior de todos os mandamentos? Versículo 28. E Jesus fala, ouve, ó Israel, ele cita Shema, o Senhor, vosso Deus, é um, não único, um, que é muito mais forte e mais profundo do que se ele falasse único. Agora, com relação ao Marcos capítulo 12, eu só quero deixar aqui para você que crê na Trindade refletir sobre o seguinte, inclusive o pastor Gali depois me responde ou a gente troca a informação. A parábola dos lavradores maus, capítulo 1. Só para terminar, pensa bem comigo. Ele diz assim, que o dono da vinha edificou uma vinha e colocou lavradores para tomar conta. E aí o texto vai dizendo aqui, para não tomar tempo, você conhece a história, mandou os servos prestar conta, mataram os profetas, né, que é os servos fazendo uma alusão aos profetas, mandou os criados, e por último, mata um, mata outro, ele fala, mandou o filho. As 3 pessoas distintas aí, prestem atenção. Mandou o filho. Só que eles, os lavradores maus, mataram o filho. E aí Jesus pergunta o seguinte, o que não farão quando vier o dono da vinha? Ou seja, está falando sobre escatologia, a prestação de contas, os servos da vinha são os judeus. Eu falo, o que vocês vão fazer quando vier o dono? E quem estamos esperando vir para estabelecer o reino dele, para prestar contas? O pai ou o filho? Porque, segundo Jesus, quem vai vir é o pai. Porque o filho já é um atributo da terceira, a segunda pessoa vai vir, ou melhor, a primeira que vai vir porque mataram a segunda. Então, se são 3 distintos, nós temos um problema seríssimo, porque agora é a função do dono da vinha. Então, não é o filho que vai voltar, quer dizer, mas nós estamos esperando quem vir? Jesus. E Davi, em 1 Samuel, ele fala assim, olha, para Saul, o Senhor julgará entre mim e ti, ou seja, o Senhor vai ser juiz e advogado. Então, quer dizer, isso é muito explícito nas Escrituras, Jeová exercendo o papel de juiz e de advogado. E aí, lá, João vai dizer, ele é advogado, ele vai advogar também a nossa causa. Jesus é juiz e é advogado. Não precisamos distribuir isso em pessoas. A religião fez isso, ó, cada um com o seu papel, mas só que um interfere no papel do outro, aí usa uma expressão, né? Fica uma confusão, fica um samba do crioulo doido. Então, o que acontece? A questão é, vai vir o dono da vinha. Estamos esperando o Pai da eternidade. Se há algo eterno, ele é o Pai. Pai disso. Quem é o Pai da eternidade? O Filho. O Filho é o verdadeiro Deus. Então, para terminar, meus irmãos, isso não é pessoas, e sim títulos que eu tenho. Quem crê no seu nome deu direito de serem feitos filhos de Deus. Todos que creem são filhos de Deus. É um título que eu e você temos, de filho de Deus. É a definição aí para... Tem mais a vos dizer, mas, como disse o Senhor, não podeis suportar ainda agora. Espera mais um pouquinho e me convide outras vezes. Boa, pastor Tony. Obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção. Os contatos do irmão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, para a gente não perder tempo. Galha, a palavra está com o irmão, por favor. Bom, tudo bem. O seu último argumento eu vou deixar de suspense. Não é porque eu não sei responder, mas a palavra herdeiro aí acho que ajuda a gente a dar uma resposta, tá? Amém. Agora, a questão é o seguinte, né? Por que eu não sou unicista? Você já pensou Jesus na cruz assim? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai? O pai morreu. Sabe, o pai morreu também. Por quê? Porque o pai é o filho. Sabe? Opa, com certeza. É um negócio de louco. O pai morreu. Concordo. Sumiu. Né? Ou seja, entendeu? Então, isso chama-se patripassionismo, heresia que a igreja trinitária
excomungou e expurgou essa heresia com Sabélio, no ano 220. Sim, mataram. Já mostrando que a igreja era trinitária, porque para expulsar o unicista você tem que ser trinitário, Com não certeza. ariano. Absolutamente, Então, concordo. dizer que a igreja não nasceu trinitária, imagina, né? O sabelianismo, ele é uma heresia, com todo respeito à sua pessoa, pelo amor de Deus, não estou te chamando de herege. Ad hominem aí, hein? Não. Ad hominem. Eu estou falando do ensino, tá? Foi considerado como heresia, certo? Então, para mim, é insustentável nas escrituras, tá? Eu acredito que, como eu sou calvinista, que o senhor possa ser um cristão salvo momentaneamente, crendo diferente, certo? Com todo respeito. Porque eu creio uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já vi muitas pessoas pensarem diferente. Então, não é ad hominem. Porque, para mim, o senhor pode momentaneamente estar enganado. E oro para que o senhor venha pensar diferente. Por quê? Porque a mesma preocupação que o senhor tem quando fala sobre trindade, em salvar pessoas, em crer, eu também tenho. Nós nos amamos nesse sentido, tá? Então, nesse sentido, nós nos respeitamos. Então, eu não vejo problema em a gente considerar como heresia. No seu canal no YouTube, né, que o senhor esqueceu de falar, né, é o canal dele, o senhor aborda essa questão que estamos ensinando uma heresia. E eu também acho. Agora, isso não quer dizer que a gente vai se desrespeitar. Mas, né, a gente tem que tentar um ajudar o outro. E eu me coloco à disposição, meu canal no YouTube, Pastor Fernando Galli, quer entrevistar o senhor lá, certo? Eu vou dar voz ativa para o senhor lá, para a gente poder conversar mais vezes. Fazemos uma semana, um simpósio, assim. Glória. Com o maior prazer, ele já participou. Já. Com muita honra. Entendeu? E eu creio na Trindade. Para encerrar. E eu creio na Trindade, né? Porque eu vejo nas Escrituras, sim, né? Pai, Filho e Espírito Santo distintos, né? Jesus, quando ele fala, né? O Espírito Santo falará daquilo que tiver ouvido, de quem? Do Pai, né? Porque o Pai que determina as coisas na Trindade são iguais em natureza, diferentes em função, tá bom? Tá ótimo. É isso aí. Desculpa não deixar concluir, porque realmente o nosso tempo passa muito rápido. A gente continua lá fora. É isso. Todos os contatos do Pastor Galli à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Inclusive as informações que ele passou do curso, o livro também do Tony lá no Instagram. Você acha tudo lá. Vai lá que tudo que passou aí, que você não conseguiu pegar, tá por lá, você consegue acessar também. Põe só na tela o resultado da enquete pra gente encerrar o programa de hoje. E nós perguntamos para você que visita lá no nosso Instagram se a doutrina da Trindade é bíblica ou uma construção da teologia. 89% dos nossos internautas responderam que é bíblica, é uma doutrina bíblica. 11% responderam que é uma construção da teologia. Obrigado a você que votou, que participou. Michel Gonçalves, Fábio Júnior, Maxwell Gomes, Ederson Carvalho, Ítalo Belo e David Alok foram alguns dos comentários que nós separamos, mas pelo tempo a gente não conseguiu colocar. Mas obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. Nós vamos encerrar a edição de hoje orando e pedindo a Deus que, se for a vontade dele, nós estejamos de volta amanhã com mais uma edição do programa, preparado sempre com muito carinho para abençoar a sua vida. Um forte abraço e até lá!